Olá, pessoal. Então, fazendo uma revisão para a prova, eu vou começar com um exemplo utilizando a função sim. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma sala de aula onde temos vários alunos e algumas notas. Então, primeiramente, eu vou revisar a média das notas deste aluno. Então, sempre que eu começar uma operação no Excel, eu coloco o sinal de igual e começo a digitar a função. Então, para realizar a média igual média e seleciono as notas dos alunos e dou um Enter. É necessário eu fazer somente a operação para o primeiro aluno. Após isso, vamos aplicar o cursor de preenchimento. Então, aplico o cursor de preenchimento nas notas. Agora, eu quero realizar algumas condições aqui na situação da nota desses alunos. Então, as condições vão ser as seguintes. Então, se o aluno tiver a nota maior ou igual a 5, ele vai estar aprovado. Se ele tiver a média das notas somente menor que 3, ele vai estar reprovado. E se ele tiver a nota aqui maior ou igual a 3, ele tem o direito de fazer o exame especial. Então, primeiramente, a gente vai utilizar a função se. Então, igual se, seleciono a média e vou fazer a primeira condição. Então, se ele tiver a média aqui maior, igual a 5, eu já fiz uma operação, né? Já fiz meu teste lógico. Então, coloco ponto e vírgula e vou colocar o valor de aprovado. E vou fazer o próximo teste lógico. Então, se eu tenho que fechar, o aprovado, ponto e vírgula, e vou abrir o novo se. Se a média for maior ou igual a 3, ele tem o direito de fazer o exame. Então, coloco ponto e vírgula, abro aspas e escrevo exame especial, que é o que vai ser mostrado para o usuário. E caso ele não atinja nenhum desses critérios, que é se ele tiver a nota menor que 3, eu não vou precisar testar essas condições, porque eu já testo aqui nos meus intervalos, Então, se a média for maior ou igual a 5, ele está aprovado. E se a média for maior ou igual a 3, ele está de exame. Então, para mim testar o menor que 3, é só colocar um ponto e vírgula, abrir as aspas duplas e escrever reprovado. Fecho aspas duplas e fecho dois parênteses. Por quê? Porque eu abri duas condições se, dou um enter. Então, primeira condição, ele já caiu aqui, exame especial, porque cai naquele intervalo que a gente criou. Então, coloco aqui o cursor de preenchimento, ele já vai aplicar todos os critérios, a situação aqui das notas, em relação à média dos alunos. Então, o que vocês têm que ficar atentos? À estrutura da função se. Então, sempre após uma operação, eu tenho um ponto e vírgula. Quando eu quero mostrar alguma mensagem para o usuário, eu coloco esse valor entre aspas duplas, separado sempre por ponto e vírgula. Abro uma nova função se, coloco a operação, ponto e vírgula, e aqui seguido das aspas duplas. Não se esquecer, pessoal, de sempre fechar a quantidade de cis que vocês abrirem com um parêntese, como eu fiz aqui na. No Excel também trabalhamos com precedência de operadores. Então, como que o Excel interpreta, quais cálculos que ele vai calcular primeiro? Então, primeiro, ele calcula a raiz e a potência. Segundo, multiplicação e divisão. E terceiro, adição e subtração. Então, aqui eu tenho dois exemplos. 10 mais 5 vezes 2 e 10, aqui entre parênteses, 10 mais 5 vezes 2. Então, ele calcula essas duas fórmulas aqui, elas vão ter valores diferentes no final. Então, ele faz aqui o seguinte. Então, como é a multiplicação, primeiro ele vai fazer o 5 vezes 2. 5 vezes 2, 10. Mais 10. O resultado vai ser 20. E nesse aqui, eu tenho os parênteses, Então, ele vai priorizar os valores entre parênteses. Então, 10 mais 5, 15. Vezes 2, 30.
Então, essa é a regra de precedência de operadores do Excel. Então, o que está entre parênteses, ele prioriza. Se não, ele faz essa regra aqui. Então, raiz e potência, depois multiplicação e divisão, e por fim, adição e subtração. E temos também a validação de dados. Então, a validação de dados, esse recurso é utilizado sempre que for necessário restringir, orientar ou verificar se os dados digitados estão de acordo com o contexto da planilha. Então, eu já padronizo informações para o usuário não fazer entradas erradas. Então, um exemplo que a gente havia feito na sala de aula, né, é dos estados, onde os estados possuem várias cidades, e eu consigo selecionar o estado, né, e definir a cidade que está aquele estado. Então, vou mostrar o exemplo que a gente fez em sala. Então, onde eu havia realizado aqui uma base de dados com os estados e as cidades. E aqui no meu formulário eu conseguia selecionar, por exemplo, a cidade de Bahia e carregar todas as cidades de Bahia. Selecionava, por exemplo, de Minas Gerais e carregava as cidades de Minas Gerais. Então, a validação de dados ela é muito interessante para formulários longos, né? Onde eu desejo que o usuário selecione os dados específicos sem que haja erro ou redundância nas informações. E vou pedir também que vocês acessem o site tecnologiaemeducação.com.br e acessem o vídeo Conceitos ligados à internet. Vai ter alguns assuntos ligados a navegador, a diferença de intranet e extranet, a questão de domínios, para vocês entenderem um pouco mais, né, sobre o que diz a respeito à internet. No mais é isso, pessoal. Estudem também o material do portal e bons estudos para vocês. Até mais.